Mas sejam bem-vindos a turma aí, todo mundo aí presente. Essa live vai ficar gravada como todas as outras e a gente vai falar aí com um tema bem bacana, que é mesada para filhos, né? Dar ou não dar, que é uma dúvida de pais. Eu sou pai igual vocês, é uma dúvida que todo mundo tem. Mas antes de a gente entrar, né, vou me apresentar. Eu sou Evandro Conte, aí da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Estamos aí no mercado há mais de 6 anos, já formamos mais de 1000 alunos com a cultura empreendedora para que eles possam ser protagonistas da própria vida e conquistarem os sonhos, né, transformarem os sonhos em realidade. E essa é a nossa proposta da EUSA Escola de Empreendedorismo, a gente ensinar o algo a mais que a escola, além do que a escola ensina. Então a educação financeira é um dos nossos 5 pilares. Então a gente trabalha a educação financeira, aspectos socioemocionais, sustentabilidade, o conceito ESG, que é um conceito mais integral, vendas, que é muito importante, introdução ao mundo empresarial, preparando aí os filhos, os nossos alunos aí para a vida, para que eles possam já ir direcionando aí os desejos, o que eles querem aprender. E esse conteúdo de hoje é muito importante, que é a educação financeira. Isso aqui é para todos nós, né? Acaba sendo para os pais, acaba sendo para os filhos, e aqui a gente procura ensinar os pais para os pais ensinarem aos filhos, tá? Eu já tenho uma experiência aí grande no mercado financeiro, trabalhei no Banco Itaú, fui gestor de finanças de empresas, controladoria, auditoria, sou formado em contabilidade e administração, sou pai igual vocês, então eu tenho essa dor, eu sinto essa dor, tenho 2 filhos, sei como é que é difícil educar os filhos nessa arte de criar, de desenvolver os filhos. Ô Kelvin, seja bem-vindo, nosso aluno Kelvin, que participou aí de uma live nossa com a gente. Seja bem-vindo, Kelvin. Nossa, que prazer, cara. Uma honra tê-lo aqui me escutando aqui nessa live, Kelvin. Então esse é esse tema dessa semana, inclusive, nas aulas dos alunos, eles estão aprendendo a educação financeira, estão aprendendo a lei da oferta e da procura. Então a gente está trazendo aí esse contexto mais a fundo da educação financeira. E é muito importante, né, a gente poder ensinar o algo a mais que as escolas não ensinam para os filhos, porque educação financeira ela deveria ser igual matemática, português. Aí muita gente pergunta, mas por que, Evandro? Gente, pensa bem, a educação financeira ela acompanha a nossa vida toda. A educação financeira, a gente está aprendendo desde de cedo a comprar, aprendendo o valor das coisas. O seu filho deve pedir, sua filha deve pedir, compra isso, compra aquilo, sem muito entender. O que os filhos entendem quando o filho é pequeno? Ele entende ao pé da letra. Quando a gente vai num caixa eletrônico, passa o cartão, ou digita a senha, ou a digital, e sai dinheiro. Na cabeça dele, ele está falando ali, nossa, aquilo ali é uma máquina de fazer dinheiro. E aí ele fala assim, não, pai, é só você apertar a senha, passar o cartão, pegar o dinheiro lá e comprar o que eu quiser. Então os filhos não têm essa percepção, os mais novinhos, porque eles veem literalmente o que eles estão percebendo. Então os filhos eles acham que caixa eletrônico é igual árvore, o dinheiro está na árvore, sem saber o que acontece por trás do caixa eletrônico, que o pai tem que trabalhar, tem que suar para conquistar aquele dinheiro, entrar na conta, para ele sacar esse dinheiro da conta. Por isso aí eu estou falando na fase inicial da vida, de crianças, adolescentes, né, sem noção, quero comprar isso, pai, me dá um telefone iPhone, sendo que o preço é absurdo e talvez às vezes a família nem tem condições, mas por conta dos amigos, todos têm um iPhone, ele também quer um, sem poder entender. Então por isso que é importante a educação financeira. Na fase adulta, gente, tem pais que viram para mim e falam assim, eu não preciso aprender educação financeira, eu não gosto de educação financeira, eu não gosto de finanças, eu não gosto de número, eu não gosto de matemática. Mas, gente, não tem como.
Se você vai ter uma família, você vai ter um salário, você vai ter contas a pagar da sua família e você tem que ver se você dá lucro ou prejuízo. E se dá prejuízo, como que você vai financiar esse prejuízo? É através de empréstimo, é através de financiamento? Quais são os juros que vocês vão pagar? Se o juros está caro? E aí, se você não entender esse orçamento versus o previsto versus o realizado, você vai começar a fazer empréstimo, dívidas e vai entrar nas estatísticas do Banco Central, onde 78% das famílias hoje do Brasil estão endividadas, sendo que desses 78%, 22 estão com atraso nas dívidas. E não consegue sair dessa bola de neve. Então, por isso que é importante trabalhar. Outro ponto, né, a gente saber educação financeira, nós pais, inclusive preparar os filhos desde cedo. E a aposentadoria. Quando você chegar na aposentadoria, ou se você não for aposentar, na melhor idade, lá na frente, gente, remédio, cuidador, isso custa caro, custa dinheiro. Você está preparado para isso? Então, a educação financeira, perceberam? Eu citei vários exemplos, desde a infância, adolescência, a fase adulta e a fase de senioridade. A gente tem que pensar como um todo. Por isso que a educação financeira ela tem que tá nas escolas igual português, matemática. É para a vida. A educação financeira, quando a gente aprende é para a vida. Por quê? Se você tem um perfil calmo, tranquilo, em que você não tem inveja dos outros, a probabilidade de você querer comprar, porque o seu vizinho comprou um carro novo, querer comprar um carro novo, é pequena. Mas se você tiver um perfil em que você é muito vaidoso e você não tem o recurso, mas seu vizinho comprou um carro novo, a probabilidade de você querer se endividar sem ter os recursos ou sem ter lá na frente receitas para poder pagar esse financiamento é grande. Então, todas as decisões que a gente toma na nossa vida, o reflexo é no financeiro. Então, quando a gente fala que a educação financeira é para a vida, é disso que a gente está falando. A gente está falando que as decisões, elas têm um reflexo lá no nosso financeiro, na nossa conta, no saldo bancário, no dia a dia. Então, não tem como falar, eu não gosto de finanças, eu não quero saber de finanças, eu não trabalho com finanças. Gente, não tem como. É igual matemática e português. A gente tem que saber. Tem que começar a preparar os filhos desde cedo. É muito importante. Tem uma pesquisa, estou trazendo uma pesquisa aqui bem bacana, chama Estresse Financeiro do Brasileiro, feito pela uma empresa de previdência que chama 11. Ela foi feita com 1.535 pessoas. Gente, 71% das pessoas entrevistadas falaram que o maior estresse dele é o problema financeiro que ele tem. Está na frente de saúde, de família. Olha a importância disso. Dentro dessa mesma pesquisa, 21% dizem que resolvem problemas financeiros no horário de trabalho. Por isso que as empresas estão buscando pessoas, consultores financeiros, para darem educação financeira para os seus funcionários. Porque os funcionários estão perdendo produtividade, resolvendo problema pessoal de finanças pessoais. Então, o financeiro, a educação financeira é muito importante. A gente tem que ensinar desde cedo para os nossos filhos. Não tem como. Aí eu pego aqui exemplos também de países onde a educação é muito mais desenvolvida. Nós estamos falando aí de Finlândia, Suécia, Dinamarca, que a educação está num patamar alto. Existe até o PISA, que é uma pesquisa que é feita, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é feito no mundo inteiro. Então ele avalia a educação em forma geral e avalia também a educação financeira. Existe um nível de educação financeira e já está provado que esses países que têm uma educação evoluída e já incluíram há muito tempo a educação financeira nas escolas, na grade curricular, hoje eles colhem resultados, porque aquelas crianças lá atrás, de 20, 30 anos atrás, hoje são os adultos
que tem uma educação financeira mais consciente, tem um consumo financeiro mais consciente. E com isso gera uma educação financeira na sociedade como um todo. E eles já estão colhendo esses resultados há muito tempo. Por isso que é importante a gente preparar os nossos filhos com a educação financeira desde cedo. E aqui no Brasil, desde 2020, o MEC colocou para que a educação financeira seja obrigatório nas escolas, que eles sejam um ensino transversal. O que é esse ensino transversal? Você aproveitar, o professor de matemática, aproveitar um momento da matemática e ensinar finanças. Extrato, ensinar adição, multiplicação dentro do extrato bancário, como é que funciona juros simples, juros compostos, porque os juros compostos é com potencialização, potência, porque é exponencial. Então aproveitar esses momentos de ensino e ensinar a educação financeira. Só que a gente sabe que são poucas as escolas que ensinam a educação financeira na grade curricular. Nós ainda estamos engatinhando aqui no Brasil. Então, nós pais, a gente tem que aprender a educação financeira, que primeiro é para a gente, para a nossa vida, para a nossa família e para ensinar para os filhos. Porque é muito importante. Aqueles pais endividados que a gente conversa, qual que é o exemplo que eles estão dando para os filhos? Aqueles pais que estão desesperados pelos problemas financeiros, quais são os exemplos que eles estão dando para os filhos? Como é que eles vão ensinar para os filhos? Então é importante, nós pais, a gente aprender a educação financeira para poder ensinar para os filhos. Por quê? Os filhos têm que aprender desde pequeno, porque a gente tem aí, tem um comentário de uma mãe muito bacana, tá aí no nosso Instagram, ela falando que a filha dela estuda com a gente, a filha dela começou a entender sobre a questão de compras para dentro de casa, sendo que eles estavam fazendo uma obra, acho que ampliando ou reforma na casa, que gasta muito dinheiro, e a filha começou a entender, porque a mãe começou a conversar, e ela aprendeu com a gente, sobre gastos, fluxo de caixa, que uma obra gasta muito, então que ela não dá para entender, para ficar o tempo todo compra, sendo que eles têm uma obra e que é um gasto elevado para dentro da casa. Então, a própria mãe fazendo esse depoimento, então, da importância que é da educação financeira para os filhos. Tem um post nosso aí, um vídeo que a gente colocou de um aluno nosso também, que abriu, ele tem a conta aberta desde de 7 anos, ele está com 9, e ele já investe, e no final ele ainda fala assim, ele acha interessante aprender educação financeira para aprender a cuidar do seu dinheiro, do dinheiro dele, do meu dinheiro. Olha só, que interessante o depoimento de um aluno de 9 anos para aprender a cuidar do meu dinheiro. E nesse post, nesse vídeo, tem vários comentários de pessoas falando das dificuldades financeiras que ela tem, porque elas não aprenderam quando eram pequenas, quando eram crianças ou adolescentes. Inclusive tem uma conversando com a outra, falando assim, nossa, quem dera se eu tivesse aprendido isso lá atrás, quando eu era pequeno, eu não teria cometido os fiascos que eu cometi até hoje. A outra ainda falou assim, será que ainda dá tempo? Porque eu estou toda endividada. E aí dentro desses comentários ainda tiveram 2 pessoas falando que elas perderam dinheiro investindo porque não tinham conhecimento, e ela foi pega aí pelas empresas aí de investimento, e aí eu fui conversar mais a fundo com uma delas, que foi a que iniciou, falando que ela perdeu muito dinheiro com investimento, e ela falou, acho que está até no comentário, que ela perdeu 15 mil reais em investimento em criptomoedas, gente. Ela até colocou lá o nome da empresa lá. Mas em criptomoedas, gente, ela não tinha um perfil, nitidamente, ela não tinha um perfil arrojado para poder fazer investimento em criptomoeda, porque quando você tem um investimento, você faz uma análise primeira coisa, tem que fazer a análise do seu perfil, se ele é conservador, moderado, arriscado ou arrojado, para você ver qual que se encaixa. Quando você vai investir em criptomoedas, porque você pode perder o dinheiro, ou você tem um perfil arrojado ou agressivo.
Então, você tem que entender isso antes para você entrar no mercado. E assim, má fé também de quem vendeu o fundo para ela, ou a moeda, de alguma forma, que vendeu o fundo. Mas ela perdeu 15 mil reais, gente. Porque quando você tem o conhecimento, você entende o perfil, você sabe que pode perder dinheiro. No caso, ela entrou e nem sabia que ela podia perder o dinheiro. Por isso que é importante a questão da educação financeira para as crianças e os adolescentes, né? E a gente saber disso, os pais saberem disso. E entrando aí no nosso tema da mesada, né? Dar ou não dar? Gente, esse é um tema muito controverso. Dar ou não dar a mesada? Bom, eu vou colocar alguns pontos, vou colocar o que eu faço, mas não é a verdade absoluta. Mas eu acho que cada pai pode analisar. Mas, de uma forma ou de outra, eu fazendo aqui a preparação para essa live, eu levantei aqui 17 pontos de ensinamento de educação financeira para o seu filho com a mesada ou semanada. 17 pontos. Tá? Então a gente tem 17 pontos, argumentos para falar por que ensinar você dar mesada ou semanada para o seu filho. Bom, mas entrando ainda na discussão, dar ou não mesada, quais são os pontos, né? Tem uma vertente que fala que dar o dinheiro para o seu filho é algo que ele não vai sentir valor, tá? Ele não vai ter esse valor. Então, que ele tinha que conquistar, ele tem que conquistar esse dinheiro, esse valor. E o que eu acho válido, tá? Então, por exemplo, vou citar alguns exemplos. Teve um aluno aí de uma nossa live, que eu já até falei na live anterior, em que ele estava fazendo e vendendo brigadeiros para ele ter o lucro, no lucro dele poder juntar dinheiro para comprar um telescópio. Gente, super válido. E essa aí eu acho até legal. Você ir por essa vertente. Só que nem todos os pais têm esse perfil, né, de incentivar essa visão de empresarial dos filhos. Às vezes o próprio pai não tem essa visão empresarial, ou às vezes o pai tem uma certa dificuldade de estar ali com o filho, de preparar, o pai ou a mãe, tá, gente? Quando eu falo pai, é ambos. De preparar, de estar ali no fogão, fazendo o brigadeiro para o filho, vender o brigadeiro, às vezes não tem esse tempo disponível. Então, a mesada como forma de educação, ela é excepcional. Como eu falei aqui, eu vou falar para vocês 17 pontos. E olha que se espremer, dão muito mais do que 17 pontos de aprendizado financeiro, de educação financeira. E lembre-se que eu sempre falo, educação financeira não é só para finanças, é para a vida. Então, quando a gente está falando da mesada, que ela pode dar no mínimo 17 pontos de educação financeira, ou se o seu filho tem esse perfil empresarial, você também quer incentivá-lo, e está ok também, e com lucro você trabalhar como se fosse uma mesada, uma semanada, excelente também. Tá ótimo, mas o que a gente tem que ver aqui é justamente a mesada como um meio de ensinar educação financeira para o seu filho. Então, não estou falando nem certo se deve dar ou não, e até porque tem um outro detalhe, nem todas as famílias têm condições financeiras de dar uma semanada para o filho, né? Às vezes tem uma certa dificuldade porque recebe muito pouco, as finanças estão atrapalhadas, as finanças, né, estão desorganizadas. Então primeiro tem que organizar a casa, para poder depois dar uma semanada para o filho. A não ser que quando as coisas estão de acordo, para você conceder a semanada para o filho. Então entenda a semanada como um meio de educação, e se você tem esse perfil empresarial e quer incentivar o seu filho nesse perfil empresarial e trabalhar com o lucro dele e a educação financeira, tá bom também, tá excelente, tá, pessoal? Então, vou falar aqui os 17, tá, itens de aprendizado que você e seu filho, sua filha, vão aprender com a semanada ou mesada.
tá? E depois eu vou falar sugestões de como que você deve dar essa semanada para o seu filho, e depois tirar algumas dúvidas aí. Mas, vamos lá, primeiro item dos 17 itens, tá, gente? Ensinar uma planilha financeira, o seu filho a trabalhar numa planilha financeira. Se você não sabe, deveria. Aprenda como mexer numa planilha financeira. É simples, gente. Você consegue obter uma planilha financeira abrindo uma conta, criando uma conta no Google, gratuita. Você tem acesso ao Google Planilhas, tá? Que é uma planilha financeira para você colocar todas as informações da sua casa, seus ganhos, dentro da planilha financeira, as despesas, fazer as receitas, as entradas, menos as despesas e saber se sua casa está dando lucro ou prejuízo. Então esse já é o primeiro ganho de você aprender a planilha financeira. Não sei mexer, Wando, não faço a mínima ideia. Gente, tá cheio de vídeos, cursos gratuitos aí na internet de como mexer numa planilha financeira para criar o básico, que é o orçamento da sua casa, o fluxo de caixa financeiro da sua casa. Então, primeiro ponto, ensinar seu filho aprende a planilha financeira, porque isso vai ser pro resto da vida dele. Segundo ponto, fluxo de caixa. O que é esse fluxo de caixa? Se você der uma semanada para o seu filho, vamos supor, lá em casa eu dou R$25 por semana, tá? Então, ele já sabe o tempo que ele vai gastar, que ele vai ter aquela semanada, R$25, e ele vai saber o que ele vai gastar, porque a gente já faz um combinado previamente. Ele vai gastar cada dia, tá? Para ele chegar até a próxima semanada. E o fluxo de caixa é justamente isso. Você saber o que você recebe, fazer uma projeção do que você tem que pagar e o saldo, né, como se fosse uma conta bancária, se ele vai dar até a sua próxima receita. Então o fluxo de caixa, você faz ele projetado, depois faz um comparado, previsto versus realizado. Onde que você faz esse fluxo de caixa? Na planilha. Nessa planilha que foi que você aprendeu. Então, é o segundo item. Terceiro item, orçamento, previsto versus realizado. É justamente, na hora que você começa a aprimorar o seu fluxo de caixa, você começa a fazer uma previsão para a semana, para a quinzena, para o mês. E aí, você, na projeção, você já vai saber se o dinheiro vai dar, se não vai dar, se você vai ter que trabalhar, reduzir alguns custos, se você vai ter que dar um jeito de aumentar a sua receita, porque o saldo não vai bater e não vai conseguir chegar até a próxima dia que for entrar dinheiro na sua conta bancária. Então, o orçamento é importante para você saber o quanto que você vai gastar naquele mês, o que você pode gastar, aonde você vai gastar. Essa é a importância do orçamento. E onde que você faz? Planilha financeira. Tá? É super importante. Quarto item, para você ensinar para o seu filho com a mesada, é a compra, é pesquisar preço. Ou seja, se ele quiser comprar algo, né, com a mesada dele, ou a semanada, ou ele juntou o dinheiro, foi investindo um pouquinho de cada semanada para querer comprar, por exemplo, uma bola de futebol, tá? Lá na frente, daqui a 2, 3 meses, juntando tudo. Então, ele vai saber, na hora que for comprar, ele teve aquele entendimento de fazer o sacrifício, que nem eu falei na live do Poupar, que você tem um sacrifício de guardar, segurar esse dinheiro, segurar o ímpeto de querer comprar de imediato uma bola pior, ou às vezes até, né, levando na fase adulta, for comprar um carro, fazer um financiamento. Não, você segura aquela ímpeto seu de querer comprar de imediato. Então, você vai poupando, vai colocando essa semente para sentir o valor do seu objeto que você vai comprar. Sentir o valor do que você vai comprar. Então, o quarto aprendizado é o valor das coisas. É ele pesquisar as coisas. Ele entender que para conseguir juntar aquele dinheiro, demandou um sacrifício dele. Quinto item, investir.
Igual eu falei dos exemplos das pessoas que investiram e não sabiam como investir e perderam dinheiro, 15 mil reais. Então, parte da semanada, que a gente vai falar mais para frente, né, de como, a sugestão de como você trabalhar a semanada com o seu filho, parte da semanada você fala para ele investir. Hoje, gente, com 10 reais, você investe no mercado financeiro para ele aprender também como que faz esse investimento, que daqui a um mês os 10 reais vai ser 10 reais e um centavo, mas que no longo prazo isso vai gerando mais juros, esses juros vai render a favor dele, e que no longo prazo, se ele colocar todo mês um pouquinho, isso aí cresce exponencialmente, porque é juros sobre juros. E nesse caso ele vai aprender que os juros trabalham a favor dele, que é um investidor. Os juros não trabalham a favor de quem pega empréstimo, né, financiamento, a não ser que você esteja com as suas contas todo em dia e que os juros não vai te matar, tá? Sexto item para vocês ensinarem a seu filho com a mesada. Separe um valorzinho, comece a colocar na cabeça dele sobre o doar. Isso mesmo, doar. Seu filho vai começar a entender, a ter empatia, a entender que ele vive numa sociedade, que tem pessoas que precisam de doações, ONGs, empresas não, né, mas que vivem de doações, que são formas dele poder ajudar o outro. E aí você aproveita esse momento, como eu falei de que educação financeira é uma educação para a vida, você falar sobre solidariedade, sobre sustentabilidade, né? Quando ele está doando parte da semanada dele, da mesada, e aí você pode até extrapolar de produtos, de brinquedos que ele não usa mais, de cadernos que ele não usa do ano passado, doar roupas velhas, né? Então, quando eu falo que educação financeira é para a vida, é por causa disso. Sétimo item, reserva de emergência. O que é isso, Evandro? Reserva de emergência é uma reserva que todo mundo tem que ter. É uma reserva que você tem que guardar, que caso aconteça algo com você com urgência, justamente o nome, ou uma emergência, que você não está preparado, você vai usar desse recurso que está guardado na reserva de emergência. E todo mundo tem que ter. Então você pode preparar o seu filho, vamos supor que desses 10 reais que ele investiu, ele coloca 5 reais numa reserva de emergência e os outros 5 numa reserva de sonho futuro, tá? Porque ele começa a aprender que você guarda um dinheiro para reserva de emergência e você guarda o dinheiro para um sonho futuro, para conquistar algo no longo prazo. A reserva de emergência é justamente para emergência. Pode ser amanhã, depois, 15 dias, 10 dias. Estourou um cano na sua casa, você tem que pagar, você não estava esperando. Aconteceu um acidente na sua casa, quebrou um vidro, você não estava esperando, vai ter que consertar. E acontece com todo mundo, tá? E o seu filho, é um momento de você explicar sobre a reserva de emergência. E é um momento de você explicar para o seu filho sobre reserva de futuro, para alcançar um objetivo futuro. Como eu falei há pouco atrás, a compra da bola que ele quer comprar. Então ele começa a colocar parte nessa reserva de futuro, que é reserva para sonhos também, ou reserva de futuro. Que aí já estou até antecipando o 8º item que a semanada pode ensinar. 9º item, poupar. Isso mesmo, gente. Se ele está guardando dinheiro, ele está poupando. E igual eu falei na live anterior aí, como ensinar seu filho a poupar, é justamente, ele vai aprender a poupar através da semanada. 10º item, economizar. Isso mesmo. Na hora que ele começa a fazer uma pesquisa de preços para comprar a bola que ele quer comprar, e ele consegue comprar uma bola mais barato, que ele está fazendo? Ele está economizando. E aí você aproveita para explicar para ele o que é economizar. Na hora que ele fez a pesquisa de preço na internet e que ele conseguiu reduzir o valor da compra da bola que ele queria. Então ele está economizando. Então esse é o 10º ensinamento com a mesada.
Vamos lá, 11º, pague-se primeiro. O que é isso, gente? Todo mundo, eu falei até numa live anterior, todo mundo, para poupar ou investir um dinheiro, eles falam assim, mas não sobra dinheiro dentro do mês. É o inverso que tem que pensar. Pague-se primeiro. Gente, você é a pessoa mais importante. Então, determina, vamos supor, 10% do seu salário para você investir, para você guardar, para você, para essas reservas que eu falei, reserva de emergência e reserva de sonhos ou para o futuro. Pague-se primeiro e aí você vai viver com o resto. Porque senão nunca você vai guardar. Nunca você vai ter esse dinheiro para fazer aquele curso que você quer, aquele curso que vai trazer para você conhecimento, que vai, na hora que você começar a colocar esse conhecimento dentro da empresa que você está trabalhando, vai te trazer uma receita maior, vai te trazer um rendimento, vai te trazer uma promoção, e aí você vai começar a mudar de vida. Quando você começa a mudar essa sua mentalidade, de você pagar primeiro, de você investir em você primeiro, guardando essa reserva, pensando em conhecimento, porque o conhecimento multiplica exponencialmente. E se você aplicar o conhecimento aonde você trabalha, você vai se destacar, vai se despontar, vai ganhar aumento e vai ganhar promoção e por aí vai. Então pague-se primeiro e é muito importante esse investimento que você faz em você. O 12º item, gente, aposentadoria. Não, mas meu filho vai pensar em aposentadoria. Gente, você tem que pensar em aposentadoria como pai. Daqui a 15, 20, 30 anos, como é que você vai pagar os remédios? De INSS é difícil viver. Pagar essa conta que a gente tem de remédio. Eu já estou entrando numa senioridade e eu sei o que eu falo. Né? O que tem de sabedoria aqui, mas a saúde vai caindo, gente. É muito remédio que a gente compra, é muito médico que a gente vai, é check-up, e cada ano, cada check-up encontra uma coisa nova, é mais remédio, é gasto com plano de saúde. Quem não tem plano de saúde vai usar o SUS, e o SUS tem aquela questão das filas de espera, de demora. Então a gente tem que pensar em aposentadoria. O seu filho, você tem que plantar essa sementinha de ele pensar no longo prazo. Porque é para a vida. Lembra que eu falei que educação financeira é educação de vida? Então é pensar justamente na aposentadoria. Tem que pensar assim, gente. Meu filho está muito novo. E aí, vai pensar quando? Você está pensando? Plantaram isso para você lá atrás? Pensando na aposentadoria? Lá nos Estados Unidos, o pessoal começa, como o mercado financeiro lá é mais nessa parte de investimento, pensando no longo prazo, eles ensinam desde cedo. Lá o pessoal já começa a comprar ações pensando na aposentadoria lá na frente. Fundo de pensão, é um mercado mais maduro lá do que em relação ao Brasil nessa parte de pensar em aposentadoria. 13º item da semanada que ela ensina para o seu filho: planejamento, gente. Quando o seu filho quer comprar uma bola, ele vai planejar como é que ele vai. A bola custa quanto? R$70? Quanto que ele precisa de poupar da semanada dele toda semana ou da mesada dele para conseguir comprar a bola lá na frente, daqui a 2, 3 meses? É uma forma de pensar em planejamento. Então a semanada, ela ensina planejamento para o seu filho de uma forma divertida. Ele aprende brincando. E todos nós temos que fazer esse planejamento financeiro da nossa vida, da nossa casa. É muito importante isso, gente. Então nós estamos aí no 13º item que a semanada ensina. Que a gente pode ensinar educação financeira para o vida, e que educação financeira é educação para a vida. Autonomia e responsabilidade. Gente, meus meninos lá em casa, desde os 7 anos eles têm conta em banco. Fez 7 anos eu abro conta. São 2 meninos que eu tenho, 2 filhos, né? Hoje um tem 10, o outro 13. Gente, eles vão para o clube, eles querem lanchar, eles pagam com o dinheiro dele, com cartão, com Pix. Eles já sabem trabalhar com Pix desde os 7 anos. Eles já sabem fazer investimento. O meu filho mais velho, que como é que eu falo assim, é mais interessado,
na parte de investimentos. Então aí vem com aquela história, quero investir em bolsa. Eu falei, vai estudar primeiro. Se você não estudar, entender bolsa, mercado financeiro, você vai perder dinheiro. Vai fazer igual a pessoa que eu conversei aí, que eu falei há pouco tempo atrás na live, que ela deixou no comentário falando que ela perdeu 15 mil reais por não conhecer o mercado financeiro e colocar ela para investir em criptomoeda. Ele fala, eu quero mexer em bolsa ou criptomoeda, né? É Bitcoin. Eu falo para ele, não tem problema. Desde que você vai entender como é que funciona, entender que você pode perder dinheiro e pode perder tudo que você investiu, aí você está sabendo o risco que você está correndo e entendendo como é que funciona o mercado. Porque senão vai ser um desespero, né? Então é autonomia para o filho. Quando você dá uma semanada e ele entende que aquela semanada vai durar até a próxima semana, então eu tenho que vou no clube, vou comprar isso aqui, porque eu vou vir aqui mais uma vez no clube, vou comprar isso de novo, e para sobrar dinheiro. Ele está pensando em planejamento, em autonomia, ele começa a ter uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade dele mesmo, né? Para entender que esse dinheiro dele vai durar até a próxima, tem que durar a próxima semanada, porque senão ele não vai conseguir comprar aquilo, seja na escola ou no clube. Então nós estamos falando de autonomia. 15º, item que a semanada ensina: dinheiro no tempo, gente. Isso é muito importante da educação financeira e para a vida também. Quando a gente está falando do dinheiro hoje ou dinheiro no futuro, o dinheiro hoje ou o dinheiro no passado, existe diferença de valores, existe uma inflação no meio do caminho. Hoje, com R$100, eu não compro mais com R$100 as mesmas coisas que eu comprava 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Se eu invisto um dinheiro hoje, todo mês eu coloco um dinheirinho a mais, esse dinheiro ele tem rendimento de juros no período. Então, durante um mês eu vou ganhar tantos rendimentos, do outro mês eu vou ganhar atendimento, e com o fluxo de caixa, ele começa a entender que tem o dinheiro no tempo. Então, se eu tenho uma receita, o meu salário vai cair daqui a um mês, eu tenho que entender que o que eu vou gastar ao longo desse mês, desse tempo, ele tem que durar até o próximo entrada de receita, que vai ser no próximo salário. Então ele começa a entender as variações do dinheiro no tempo. 16º item, inflação. Inclusive postei um vídeo hoje de como ensinar a inflação para o seu filho, um vídeo curto, né? É uma atividade prática de como ensinar a inflação ao seu filho. Inflação, a gente precisa saber, gente. É justamente isso que eu acabei de falar. Os R$100 de 2 anos atrás, que eu comprava determinadas coisas, com certeza eu não compro as mesmas coisas por causa da inflação. A inflação come o nosso dinheiro. A inflação faz com que a gente vai perder o poder de compra ao longo do tempo. Porque a inflação ela come esse dinheiro. Os preços das coisas aumentam, né? Então ficam caras. E a gente perde esse poder de compra. Então seu filho ele começa a entender com a semanada o que é inflação. Eu vejo meus meninos lá em casa, tem um que eu não lembro qual dos dois lá, gosta de comprar uma pizza no lanche da escola. Aí eles levam merendeira, mas uma vez, mais ou menos assim, uma vez por semana, eles gostam de comprar um lanche na escola. E ele gostava de comprar uma pizza. E aí, uma semana ele chegou lá, papai, a pizza que eu acho que era R$10, um pedaço de pizza, R$10, agora é 13. Eu falei, sabe o que é isso? Chama-se inflação, aumento dos preços dos produtos. Forma de você ensinar educação financeira para o seu filho. E 17º item que você pode ensinar, você aprende para você, vai ensinar para o seu filho. Juros. Isso mesmo. Se o seu filho pega parte da sua semanada e investe numa reserva de emergência, numa reserva de sonho futuro, ele vai entender como é que funcionam os juros. Porque daqui a um mês, os R$10 vai ser R$10,01. No outro mês,
vou colocar mais ou menos aqui, R$10,02. No outro mês, R$10,04. Ele começa a entender, ele fala assim, gente, o dinheiro está aumentando. E foi assim que aconteceu com meus meninos, 7 anos, com 7 anos. Eles investindo lá num CDB, eles começaram, eu coloquei 10, agora tem 10 e um pouquinho, agora tem mais, né? E aí, ao longo desses 3 anos que eles estão investindo, o outro tem mais, eles já estão com um valor maior, porque eles estão colocando todo mês um pouquinho, o juros está rendendo. Lógico que às vezes eles tiram para comprar um produto que eles querem muito, eles gastam com alguma coisa, um cinema que eles foram. A gente ajuda, mas tem coisas que eles querem gastar. Porque eles aprenderam, eles têm o sentimento de querer gastar. Eu quero comprar com o meu dinheiro. Aquele sentimento deles, de ter o dinheiro deles, e ele querer comprar aquilo que ele quer, né? Então viram 17 itens que a Semanada ajuda a você ensinar a educação financeira para o seu filho. E aí a sugestão que eu dou, que eu faço lá em casa, assim, é sugestão, gente. Aí cada família vai ver a condição da semanada ou mesada que ela vai poder dar. E se vai poder dar, né? E aí pode incentivar muito o lado empresário. Se a família não tem condições, incentiva o lado empresário. Igual eu falei que nós temos vários alunos aí que dão depoimentos nas nossas lives, que eles vendem brigadeiro, e aí eles têm a receita, tem o lucro ali do projeto. Mas o que eu faço? Parte desses R$25 ele tem que gastar, para ele entender a compra, o processo de compra, às vezes pagando, forma de pagamento, cartão, Pix, como é que funciona. E parte desse dinheiro ele investe, ele faz uma poupança, e aí ele, como eu falei, poupança de emergência, uma reserva de emergência e uma reserva para o futuro. Tá? E eles começam a entender de investimentos. E uma outra parte, pequena parte, como doação. Isso é uma dica, uma sugestão, gente, não é regra. Porque às vezes você pode tirar a doação dessa parte e colocar a doação na questão da doação de roupas usadas, de brinquedos velhos que não usa mais, porque aí você vai incentivando a questão da solidariedade, da empatia com os filhos. Tá? Então essa é uma sugestão de semanada, mas os pais têm que acompanhar. Tá? Não é dar só por dar. Se vocês viram que tem 17 pontos, sugestões de aprendizado para a semanada. Então não adianta você dar para o seu filho e fazer assim, não, você faz o que você quiser. Gente, aproveita esse momento. Aproveita essa oportunidade. Né? Essa live vai ficar gravada, revejam esses 17 itens. Trabalhem com seus filhos. Vejam só 17 pontos de aprendizado de educação financeira, e que educação financeira é educação da vida, para a vida, que você tem a oportunidade de trabalhar com o seu filho. E aí eu vou entrar em umas perguntas que às vezes sempre fazem com a gente. Gente, quem quiser pode fazer uma pergunta, se tem dúvida, pode aqui mandar aqui no chat que a gente responde, tá? Então uma pergunta aqui que geralmente o pessoal faz. Devo dar dinheiro por tarefas feitas em casa? Bom, vou falar a minha percepção. Eu entendo o seguinte: seu filho mora dentro da sua casa, seu filho mora dentro de uma sociedade, uma pequena sociedade que é família. Então ele tem que entender que ele é parte integrante dessa família. Que você, mãe, que você, pai, tem os seus sacrifícios, o pai ou a mãe, os dois trabalham, ou a mãe às vezes é dona de casa, mas ela cozinha, ela varre, lava roupa, trabalha que nem uma doida também, e ela entrega, né, o tempo ali para a família toda. Então eu entendo que os filhos têm que começar a entender isso. Então essa questão de dar dinheiro para estudar, para conseguir uma nota, ou para arrumar o quarto, isso é obrigação. É uma obrigação de uma convivência dentro da sociedade. Então eles têm que entender que eles têm que fazer uma entrega da parte deles. Então, eu Evandro, tá, gente? Sou particularmente contra em dar dinheiro para eles fazerem atividades domésticas. Lavar a louça, ou arrumar o quarto, ou tirar nota boa na prova. Isso é obrigação. Isso é uma obrigação social deles. Eles têm que aprender que eles têm que se virar para ajudar dentro de uma sociedade.
e não ser remunerado por conta de eu trabalho, lavo a louça em casa, não sou remunerado. E por que meu filho vai ser remunerado? Tá? E aí, pegando um item, um gancho nessa mesma pergunta, às vezes pergunta, e atividades extras dentro de casa, por exemplo, cortar a grama da casa. Você ia contratar para alguém para cortar a grama da casa. Então ele pode cortar a grama da casa e o dinheiro que você ia dar para o cara passar para ele? É a mesma coisa, gente. O dinheiro, quem que tem o dinheiro? É você. Você vendeu o seu tempo, o seu trabalho para você ganhar esse dinheiro. Tá? O seu filho tem que entender isso. Ele tem que dar o tempo dele para a sociedade. Qual que é a sociedade? A família. Então, eu particularmente também sou contra. O que ele pode fazer para ele ganhar um dinheirinho, igual eu falei anteriormente, de lives anteriores. Por exemplo, teve uma época que um filho meu fazia desenho e vendia o desenho. Um outro, na época da pandemia, vendia massagem, né? Ganhava um dinheirinho. O outro vendia desenho. Aí tem alunos nossos que fazem brigadeiros e vendem brigadeiros e aí tem um lucro, tem um dinheirinho. Tá? Esse eu sou a favor. Eles têm um aprendizado, eles têm uma energia, gasta tempo, eles entendem que aquilo dá um trabalho e eles começam a entender o valor das coisas. Então, isso aí eu acho bacana. Ele estudar, entender que estudar é benefício para ele. Né? É uma coisa boa para ele arrumar o quarto, é algo bom para ele, ter um quarto arrumado, porque a vida dele tem que ser organizada e planejada. Né? Ele poder contribuir na casa lavando o prato, né? Eu falo muito isso com os meus filhos. Por exemplo, lá atrás, quando eu era adolescente, eu fiz minha primeira viagem, foi minha segunda ou terceira viagem com os amigos, sozinho, sem pai nem mãe. Cada um contribuía dentro da casa. Então tinha um que sabia cozinhar, ele contribuía, a gente viajava em turma, né? Eu, como não sabia cozinhar, eu me propunha a lavar os pratos. Então a responsabilidade de lavar os pratos era minha, não ganhava nada por isso. Mas eu aprendi a lavar prato na casa dos meus pais. Então o outro lavava o banheiro, o outro varria a casa, Então assim, é uma convivência em sociedade. É um aprendizado para a vida. Então eu acho que remunerar para atividades dentro de casa, eu acho que não é uma forma benéfica de ensiná-los a conviver em sociedade. Tá? Uma última pergunta que sempre fazem, gente, de novo, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Me pergunta às vezes, Evandro, meu filho está mal na escola, as notas estão ruins. Eu posso cortar a mesada dele? Gente, como eu falei, a mesada ela é um instrumento de educação. Ela ensina pelo menos 17 itens de educação financeira, e educação financeira é educação para a vida, para o seu filho. Se você cortar a mesada, é uma oportunidade que você não vai dar de ensinamento para o seu filho. De pelo menos 17 itens de ensinamento para o seu filho. E é um instrumento de educação. Ele não é um instrumento de bonificação ou de punição. Tá? Esse é o meu entendimento. Tá? Não é uma regra, gente, de novo. Não é uma regra. Eu não estou colocando aqui uma regra. Eu estou colocando perspectivas para análise para vocês pensarem na educação dos filhos de vocês. Tá? Alguém tem uma dúvida, alguma pergunta, querem mandar? Pode mandar no chat, a gente está finalizando essa live, né? Então a gente falou aqui sobre a importância da educação financeira nas vidas, nas famílias, dos pais, a importância de ensinar a educação financeira para os filhos adolescentes e pensar a educação financeira, que é uma educação para a vida, que serve para toda a nossa vida. Então ela deveria ser igual matemática e português, assim como já é lá no exterior, nos países mais desenvolvidos, principalmente na educação. E os 17 itens que você ensina através da mesada ou semanada
você consegue ensinar a educação financeira para os filhos. Então, é uma excelente ferramenta de educação para os filhos, tá? Obrigado, Thaisa, viu? Muito obrigado aí pelo comentário, agradeço, tá? E essa live vai ficar gravada, é mais uma live, nossa live semanal, tá? Obrigado, tá? Com certeza. A ideia é justamente a gente poder aí andar juntos, a poder contribuir com a educação dos filhos. Eu sou pai, né? Essa é a escola de empreendedorismo. A ideia é a gente complementar a educação das escolas, que é para a vida, né? Essa é uma educação para a vida, tá? Agradeço aí pelo comentário, tá? Muito obrigado por acompanhar a gente aí nessa jornada, e a gente nos encontramos aí na próxima semana, na próxima live. Obrigado, boa noite por acompanhar a gente, um abraço.